Nós temos um convidado de honra, pastor Samuel Ribeiro, que vem ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração. Eu queria que você o recebesse de pé, até que o orador assim peça que nos assentemos. Um grande dia, uma grande manhã, o Senhor tem preparado para a nossa vida. Recebamos o servo do Senhor aplaudindo a Deus pela vida dele. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso assento. Quero externar a minha alegria, a minha satisfação de vir estar na Catedral Internacional, aqui na Grande Londres. Igreja esta pastoreada pelo nobre e digníssimo pastor Jackson Antônio, uma pessoa que a gente tem um apreço muito especial, uma admiração muito profunda pela maneira fecunda, profícua que Deus tem se utilizado da vida do pastor Jackson nessa cidade, neste país, e tem feito a diferença. E era um desejo incomum que havia no meu coração de vir estar em Londres e desfrutar do privilégio de pelo menos participar de um culto nessa igreja. E o nobre pastor nos confiou este altar para desta feita compartilhar de uma porção da palavra de Deus com os amados. E eu louvo a Deus por essa sublime oportunidade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia, agradecer a receptividade dos nobres que nos receberam aqui com muito carinho. Abra sua Bíblia no capítulo de número 17 do Evangelho que escreveu Mateus. Queria que você desse uma olhada comigo a partir do verso de número 24. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 17, verso de número 24. Se você puder fazer a gentileza de estar em pé, vou ficar hiper agradecido. Eu gostaria que você olhasse comigo alguns versículos do capítulo 17, a partir do versículo 24. Quantos acharam? Pode dizer amém? O texto diz assim: chegando eles a Cafarnaum. Chegando eles aonde? Não escutei. Chegando eles aonde? Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos, dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, dá-o por mim e por ti. Amém? Antes de você sentar, diga para alguém assim: você tem valor. Não, mas olha no olho dessa pessoa. Olha no olho dessa pessoa e diga mais uma vez, diga assim: você tem valor. Aí agora você diga assim: descubra o tesouro que há dentro de você. Diga: e é por causa desse tesouro que você tem valor. Amém? Pode tomar o seu assento. É baseado nessa proposta bíblica, nesse tema, que nós queremos compartilhar de algo que Deus colocou no nosso coração para os nobres irmãos nessa manhã. Escute só. Se você é um estudante da Bíblia, você sabe perfeitamente que Jesus morou aqui na terra por um período de aproximadamente 33 anos e 6 meses,
morou em especial na geografia da Palestina em Israel. A despeito dele ter morado este período de tempo de 33 anos e 6 meses, ele teve um ministério que durou um período curto de apenas 3 anos e 6 meses. Quantos anos eu disse? 3 anos e 6 meses. E é interessante que Jesus foi comissionado pelo Pai para o exercício de uma missão que o Pai houvera lhe delegado, e para ele cumprir essa missão houve necessidade dele estabelecer o seu ministério na Palestina, em Israel. E Jesus me causou alguns impactos, Jesus me deixou boquiaberto, sobressaltado, de alguma forma perplexo, até porque se eu tivesse no lugar dele, jamais eu começaria o meu ministério da forma que ele houvera começado. Até porque ele chega aqui com status de filho de Deus. A Bíblia fala que Deus tem pelo menos 5 classes de filhos distintos. Você vai para a Bíblia e percebe que Adão é filho de Deus por formação. Deus o fez com as suas próprias mãos. Você vai para a Bíblia e percebe que os anjos são filhos de Deus por criação. Deus os trouxe à existência do nada, de uma substância desconhecida, completamente desconhecida de cada um de nós. Você vai para a Bíblia e percebe que Israel é filho eleito da parte de Deus. E você vai para a Bíblia e percebe que a igreja é filha adotiva. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam foram lhe dado poder de serem filhos de Deus. Então nós temos Adão, filho por formação, nós temos os anjos, filho por criação, nós temos Israel, filho por eleição, nós temos a igreja, filha por adoção, e finalmente poderia estar em primeiro lugar nessa classificação Jesus, que é filho de Deus por geração, gerado do próprio Pai, da mesma essência do Pai, e veio habitar na terra, desfrutando propriamente da natureza humana. Era 100% homem, como também 100% Deus. E como filho gerado do Pai, da mesma essência, da mesma substância, sendo Deus, ele chega aqui como filho único desse aspecto. Ele chega aqui como filho unigênito. E Deus, segundo o salmista, no Salmos 24, ele diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo, e tudo quanto no mundo há é de Deus. E Jesus, como filho unigênito, como filho único da parte de Deus, o apóstolo Paulo diz que ele é herdeiro de absolutamente tudo, e nós, como filhos adotivos, somos co-herdeiros. De maneira que eu louvo a Deus, porque eu e você não somos estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus. Nós temos o privilégio de chegar aqui nesta manhã e clamar Abba Pai. A palavra Abba Pai significa paizinho. Cheguei à tua casa para te tributar o meu louvor, para te dar a minha adoração. Você pode levantar uma das suas mãos e soltar um brado de glória a Deus, porque você não é estrangeiro, você é filho de Deus. De maneira que Jesus, como filho único, unigênito, ele é herdeiro de absolutamente tudo que Deus fez, que Deus tem. E ele chega aqui com status, não de filho por formação,
Ele chega aqui não como um filho por criação ou filho por eleição. Ele chega aqui não como filho adotivo. Ele chega aqui como filho por geração, gerado do próprio Pai, herdeiro de absolutamente tudo que o Pai tem. Ora, se ele vai começar um ministério com esses recursos, advindo do próprio Pai, que é dono do ouro, que é dono da prata, que dele a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que no mundo há, com certeza, se eu estivesse no lugar de Jesus e fosse iniciar o meu ministério, jamais eu começaria o meu ministério da forma que Jesus começou. Por exemplo, se eu estivesse no lugar de Jesus, com certeza eu iria para Roma começar o meu ministério, na época de Jesus. Por quê? Porque Roma, na época de Jesus, era a capital do mundo. Roma era onde estava a mídia, onde estava o holofote. Roma era onde estava o poder. Então eu iria para lá, com os recursos que tinha, para estabelecer o meu ministério e, de alguma forma, desfrutar dos recursos da mídia para a divulgação desse ministério. Jesus não vai para Roma. Ora, se eu estivesse no lugar dele e não fosse para Roma, pelo menos eu ia para a Grécia, que era o berço da cultura, que era o berço da filosofia, da ciência, de onde emergiram os grandes filósofos do mundo, como Sócrates, Platão, Aristóteles. E seria muito mais fácil para mim implantar a minha visão ministerial com alguém intelectual, facilidade de assimilar o que eu queria ensinar. Então eu iria para a Grécia, mas Jesus não foi para Roma, Jesus não foi para a Grécia. Ora, se eu não fosse para Roma e nem para a Grécia, pelo menos eu ia para Jerusalém, porque Jerusalém era a capital espiritual de Israel. Era em Jerusalém que estava o sumo sacerdote, era em Jerusalém que estavam os sacerdotes, era em Jerusalém que estavam os profetas, era em Jerusalém que estavam os escribas, que são os eruditos, sábios dos judeus, os intérpretes, os grandes teólogos, intérpretes das Escrituras. E seria muito mais fácil eu plantar a minha visão ministerial com o filho de um sacerdote, discipulando filhos de sacerdotes, ou discipulando filhos de profetas, ou discipulando filhos de escribas que já tinham afinidade com as Escrituras sagradas. Mas Jesus me contraria. Ele não vai para Roma, ele não vai para a Grécia, e ele não vai também para Jerusalém. E ele vai para a periferia de Israel, começar o seu ministério nos valados, nas aldeias, nas pequenas sinagogas. Ele vai plantar o seu ministério e fazer um púlpito na beira da praia para falar para a multidão, na beira da praia, contrariando completamente os recursos que ele dispunha. E aí ele me ensinou que ele não foi para Roma, ele não foi para a Grécia, ele não foi para Jerusalém, mas foi para a periferia começar o seu ministério, porque ele não sofre da patologia que eu sou, da patologia que nós, a maioria de nós sofremos, chamado megalomania, mania de grandeza. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você pode levantar a mão e soltar um brado de glória para ele? De maneira que ele começa o seu ministério na periferia. E aí, para acabar de complicar a situação, em vez dele ir a Jerusalém e escolher gente aliados aos sumos sacerdotes, aos sacerdotes, aos profetas, aos escribas, para fazer parte, para compor o ministério, os 12 que ele houvera escolhido, ele vai na periferia e escolhe quem? Escolhe cobrador de impostos, escolhe pescadores, gente simples da sociedade judaica, para fazer parte
do seu ministério. Só que daqui a pouco ele começa a impactar, deixar sobressaltados, deixar perplexos, boquiabertos, esses 12 que ele escolhe na periferia para fazer parte do seu ministério, porque o texto diz que ele falava diferente dos escribas, falava como quem tem autoridade. Quando ele ministrava, a palavra dele é como fogo, a palavra dele é como martelo que esmiuça a penha, a palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. À medida que ele ministrava, a palavra queimava no peito das pessoas, até os seus algozes que vinham prendê-lo, designado pelas autoridades com algemas para levá-lo preso, quando chegava na porta, que o ouvia, ficava hipnotizado pela eficácia da sua bendita palavra. De maneira que nessa convivência com esses 12 que ele separou, e esses 12 passaram a andar com ele tempo integral, manhã, tarde e noite. E aí você imagina, manhã ouvindo Jesus, à tarde ouvindo Jesus, à noite ouvindo Jesus. E aí começou o Pedro, o Tiago, o João, o Felipe, o André. Falei, se tem alguma coisa equivocada com esse Jesus. E João pergunta a Tiago, mas em que aspecto? Você não percebe que a sabedoria desse Jesus de Nazaré transcende em muito a sabedoria de Salomão? Você não percebe que esse Jesus de Nazaré está no lugar errado? Está aqui no valado, está aqui na aldeia, está nas pequenas sinagogas, está na beira da praia comigo, com você. Desculpa a linguagem, esse cara, com a sabedoria que ele tem, com a graça que ele tem, o lugar dele não é aqui entre nós. O lugar dele é lá em Roma. Ele precisa estar na mídia, para que alguém divulgue a magnitude, a nobreza, a grandeza do seu ministério. Ele devia estar no meio dos filósofos na Grécia, compartilhando dessa sabedoria. Ou então ele devia estar em Jerusalém, dando suporte ao trabalho do sumo sacerdote. Mas o que esse Jesus veio fazer aqui, entre nós na periferia? E para acabar de complicar, ainda escolheu o Mateus, que é um cobrador de impostos. Escolheu você, que é um pescador. Você sabe quando emerge alguém no nosso meio e que você percebe que a pessoa é atípica, a pessoa ela tem algo assim que incomum, ela não é mediana, medíocre, ela transcende o aspecto da média geral, e de repente essa pessoa está às vezes entre nós, a gente fica meio, né, bota um ponto de interrogação dizendo, mas esse indivíduo chegou aqui com tanto diploma, com um currículo tão bom, e o que ele está fazendo aqui, desculpa numa linguagem mais assim clara, o que ele está fazendo como imigrante aqui na Inglaterra, se ele tem essa bagagem toda? E é mais ou menos o que os discípulos ficaram encucados. Fala, poxa, tem alguma coisa. Para ele estar aqui entre nós, pode ser que esteja fugindo de alguma coisa. Não é possível. Com todo esse cabedal, ele deveria desfrutar do que ele tem. E
E Jesus os impacta pelo poder da palavra. Só que, como se não bastasse, daqui a pouco Jesus começa a dar vista a cegos, Jesus começa a dar audição a surdos, Jesus começa a dar voz a mudos, Jesus começa a fazer paralíticos andarem, Jesus começa a multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, e eles ficam sobressaltados quando Jesus mostra autoridade sobre o vento e o mar, e dizem: quem é este que até o vento e o mar ele tem autoridade? E Jesus percebe isso, e eles estão incomodados com ele. Aí Jesus um dia chama eles e diz assim: gente, escute só, tudo que vocês estão vendo eu fazer, quero dizer para vocês que eu sou 100% Deus e sou 100% homem. Mas tudo que fiz aqui, dando vista a cego, audição a surdo, voz a mudo, paralítico andar, multiplicando pães e peixes, dando ordem ao vento e o mar, ressuscitando mortos, tudo isso que fiz até agora, não fiz como Deus. Fiz como homem de pele, carne, osso, músculo, igual a vocês. Porque Deus me ungiu com o Espírito Santo para fazer o bem, curar os enfermos e desfazer das obras do diabo. Mas em momento algum eu usei os meus atributos de divindade. Eu não usei a minha onipotência, não usei a minha onipresença, não usei a minha onisciência para fazer nada de extraordinário que vocês viram eu fazer. Ainda digo para vocês que o que eu fiz vai chegar um momento que vocês podem fazer igual e ainda maior do que eu fiz até agora. Só que desses 12, houve 3 deles que se achegaram e se tornaram íntimos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Aí chegou um dia que Jesus pegou e falou assim: Pedro, Tiago, João, vamos subir ao monte comigo? E eles subiram ao monte com Jesus. Aí Jesus falou: hoje eu vou ficar na plenitude da minha glória. Jesus se transfigura e fica resplandecente, mais resplandecente que uma luz fluorescente, na presença de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Como se não bastasse ele ficar na plenitude da sua glória, com toda a essência, com toda a plenitude da divindade dele naquele dia, ele ainda convida Moisés, representando a lei, e convida Elias, representando os profetas. Você imagina se você estivesse num culto com Jesus na plenitude da sua glória, com a presença de Moisés que batia a vara na água e o mar se abria, e com a presença de Elias que dizia 3 palavras e caía fogo do céu. Você imagina que cultaço? Sim ou não? Pedro não aguenta esse culto. Aí Pedro grita e diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Façamos uma tenda aqui para ti, outra para Moisés e outra para Elias, porque eu não quero mais descer. Está muito bom esse ambiente. Esse ambiente é extraordinário, é magno, é sublime, é excelso. E aí Jesus olha para Pedro, parece que eu vejo Jesus jogando um balde de água fria do entusiasmo de Pedro. Diz: Pedro, é o seguinte, essa oração que você está fazendo, pedindo para fazer uma tenda aqui para Moisés, uma tenda aqui para Elias, uma para mim, para a gente ficar aqui, não posso atender. Oh Senhor, mas por que o Senhor não pode atender? Não posso atender porque Deus me ungiu com o Espírito Santo e com poder
para que eu fizesse o bem, curasse os enfermos e desfizesse das obras do diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto nós estamos aqui desfrutando da magnitude dessa glória, Satanás, com certeza lá embaixo, está fazendo a sua arruaça. E se eu fizer uma tenda aqui para Moisés, para Elias e para você, e para mim, e a gente ficar por aqui, aí Satanás vai fazer a festa. E não é que quando Jesus desce com eles, quando chega no pé do monte, os 9 que não subiram estavam suando a camisa, porque um pai aflito, angustiado, que tinha um filho, Satanás possuía o menino e queria matar o menino afogado na água, queria matar o menino numa fogueira de fogo. E esse pai soube que Jesus havia dado autoridade e poder para esses discípulos expelir demônios, e levou o menino até aqueles discípulos. E eles, suaram a camisa, gritaram, numa linguagem nossa, deram biblada na cabeça do menino que estava possesso, e o diabo não saía de maneira nenhuma. Nessas alturas Jesus chega, e o pai se joga nos pés de Jesus e diz: Senhor Jesus, estou aflito, hiperangustiado. Meu filho, o diabo quer matar ele, jogando na água, no fogo, trouxe os teus discípulos, mas os teus discípulos não puderam fazer absolutamente nada pelo meu filho. Me ajuda. Jesus disse: olha, homem, tudo é possível ao que crer. E o homem se jogou nos pés de Jesus e disse: então me ajuda na minha falta de fé. E Jesus teve misericórdia dele, pôs as mãos sobre o menino, expeliu aquela casta de demônios da vida do menino e entregou o menino livre na mão daquele pai. Quando terminou, você se lembra da proposta de Pedro? O que Pedro queria? Fazer uma tenda para Moisés, mas quem? Elias, e para Jesus, aonde? Lá no monte, porque ele estava achando bom ficar naquele lugar. E Pedro ficou muito contristado, chateado, porque Jesus não o atendeu. E na medida que Jesus termina as suas atividades de caráter ministerial naquele dia, Pedro vai, encosta nele e fala: Senhor Jesus, e agora? Para onde que o Senhor não vai? Já nós acabamos as nossas atividades, então o que o Senhor vai fazer agora? O Senhor Jesus olha para ele: Pedro, olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Não é que Jesus não tivesse casa para moradia, para morar, é que Jesus era itinerante e naquele dia ele não sabia quem iria hospedá-lo, aonde ele iria ficar hospedado. Aí Pedro falou: aqui está a minha chance. Se eu não conseguir armar uma tenda para ele lá, para Moisés e para Elias, o que é que eu vou fazer? Vou levá-lo para minha casa, para ele ser o meu hóspede. E aí Pedro fala: então, se o senhor não tem para onde ir, vamos para minha casa. Por isso que eu pedi para vocês lerem o texto que diz: chegando eles a que cidade? Não, me ajuda mais alto. Chegando eles a que cidade? Cafarnaum. Aí o que acontece? Jesus, Pedro, Tiago, João vão caminhando para onde? Qual é a cidade que eles foram? Cafarnaum. Pedro morava em Cafarnaum. Quando chega a certa distância da casa de Pedro, Pedro catuca Tiago e João diz: problemas à vista. E aí João diz: mas em que aspecto, Pedro? Problema de quê? Rapaz, você não está olhando lá no portão da minha casa? 2 camaradas em pé lá, parados no portão da casa. Aí Tiago olha e diz: realmente tem 2 camaradas lá. E qual é o problema, Pedro? Rapaz, eu estou inadimplente com o pagamento dos meus impostos. E aqueles caras
estão me esperando chegar para cobrar os meus impostos. E o problema é que eu estou no colégio apostólico, estudando para ser pastor, para ser apóstolo. Você imagina eu com essa visita ilustre, que é o meu mestre, chegar na porta de casa e os caras gritar no ouvido de Jesus que eu estou inadimplente no pagamento dos meus impostos. Que situação que eu vou ficar? Eu vou fazer um acordo, Tiago, João. Diminui o passo. Vai entretendo Jesus. Que eu vou correndo na frente. E eu vou despachar os camaradas. Mas se demorar a minha conversa com eles, vocês passam direto. Abre o portão, aqui a chave da casa, entra com Jesus para dentro de casa. E outra coisa, não senta com ele perto da janela da sala, porque ele pode ouvir a conversa. Leva ele lá para a cozinha, dá um suco gelado para ele, prepara um café, mas não deixa ele por ali, não. E aí Pedro foi na frente. Chegou lá, os camaradas, ô seu Pedro, já tem tempo que a gente está aqui esperando, já batemos palma, ninguém atendeu, resolvemos esperá-lo. Afinal, o que aconteceu? De onde o senhor está vindo? Aí Pedro, poxa rapaz, eu estou vindo do monte. Eu estava no monte de oração com o meu mestre, o meu rabi, Jesus de Nazaré. Aí os camaradas que já tinham ouvido também sobre Jesus, porque Jesus havia impactado a cidade, disseram, a propósito, a gente já ouviu falar do seu mestre. Diz que ele tem uma palavra diferente dos escribas, dos fariseus, ele cura, faz um monte de coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, seu Pedro. Paga o vosso mestre o tributo das 2 dracmas? Pedro não titubia. Pedro diz, olha, meu mestre, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Meu mestre é um cidadão perfeito. Ele cumpre com as suas obrigações. E o senhor está estudando com ele, seu Pedro? Estou, mas parece que essa lição o senhor não aprendeu. O senhor está pendurado aqui, o senhor não paga os seus impostos já faz algum tempo. Então acho que essa lição o senhor não aprendeu, né, seu Pedro? E aí Pedro fica meio desconcertado e promete para os homens, olha, eu agora sou outro homem, estou estudando com Jesus, me converti e estou colocando a minha vida em ordem, pagando as minhas dívidas aos meus credores. Então vocês podem voltar, que semana que vem, com certeza, eu vou fazer o pagamento do que estou devendo para vocês. Mas, em outras palavras, Pedro queria que os camaradas fossem logo embora. Porque Jesus está chegando com Pedro, com Tiago e João. E aí, Jesus chega com Tiago e João, Pedro dá uma silenciada, fala, aguarda um minutinho, só enquanto o mestre sobe ali com meus amigos, já a gente continua o assunto. E aí Jesus entra para dentro da casa e Pedro despede os indivíduos. E os indivíduos dizem, olha, seu Pedro, o senhor está dizendo que vai pagar, né? Então a gente vai voltar semana que vem. E foi embora. Foram embora. Aí Pedro, nessa altura, vamos dizer, abre o portão, entra para dentro do quintal e abre a porta e entra. Mas para a surpresa de Pedro, o texto de Jesus se lhe antecipando. Ou seja, ele está pensando que Jesus está na cozinha. Ele está pensando que Jesus está longe da janela. E o texto de Jesus se lhe antecipando, quando Pedro abre a porta, Jesus chega. E diz, Pedro, vem cá, de quem cobra os reis da terra os tributos ou impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro bota a mão na cabeça e fala, ai, ai, ai. Com certeza, Tiago e João me caguetou. Porque ele vai bater na ferida, exatamente no assunto que eu estava tratando lá fora.
Não é possível, alguém me entregou. Não, querido, ninguém entregou Pedro. Sabe, a Bíblia diz que antes que a palavra chega na ponta da nossa língua, Jesus já sabe a intenção dos nossos corações. Você que pensa que Jesus não sabe quantas vezes você virou a cabeça no travesseiro essa noite? Você que pensa que Jesus não sabe quantas vezes você levantou e andou para lá e andou para cá? Você que pensa que Jesus não sabe dos teus problemas emocionais, dos teus problemas sentimentais? Você que pensa que Jesus não sabe como anda a sua autoimagem, a sua autoestima, seu senso de valorização? Você que pensa que Jesus não sabe como é que você chegou aqui nessa manhã? Talvez você chegou aqui nessa manhã, está todo vestidão de terno e gravata, você também bonitona, sapato nos 15, toda maquiada, parece que tudo está indo de vento em polpa na sua vida, mas você está mais quebrado que arroz de terceira. Eu não sei, mas Jesus sabe. E antes que você diga para ele já sabe o que você necessita. E esta manhã ele não vai te despedir com as mãos vazias, porque esta casa está impregnada de uma fragrância. E essa fragrância é a fragrância da rosa de Sharon, é a fragrância do lírio dos vales, é o brilho da estrela da manhã, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. Então levanta sua mão e solta já um brado de glória, porque ele está aqui nesta manhã. Aleluia! E aí o que aconteceu? Jesus pergunta: de quem cobram os reis da terra os impostos ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro novamente não titubia, diz: Senhor Jesus, é dos estranhos. Que pergunta é essa? Olhando à luz da Bíblia, a gente fica sem entender. Filhos e estranhos. Jesus estava querendo trazer à memória de Pedro que quando Davi lutou com Golias, Saul fez uma promessa. Que promessa foi essa? Saul disse: o cara que vencer Golias, eu acumulo ele de riqueza, eu dou a minha filha em casamento para ele e isento ele e a sua família de pagar impostos em Israel. E Jesus era descendente de quem? Não escutei. Jesus era descendente de quem? De Davi. Jesus não era suposto pagar impostos. Ele é filho, ele não é estranho. E Pedro sabia disso. Os descendentes de Davi não precisavam pagar impostos. Pedro diz aí, os reis da terra cobram os impostos dos estranhos. Os filhos estão isentos. Só que Jesus vira para ele: a despeito de eu estar isento, Pedro, eu tenho ojeriza de escândalo. Ai daquele por onde vier o escândalo. Seria melhor que ele amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e se lançasse no fundo do mar, porque eu não suporto escândalo na minha obra. Pedro, você está estudando para ser apóstolo. Você está estudando para ser pastor. Você não pode ter na sua porta credores te cobrando, porque você precisa ser exemplo dos fiéis. Como eu não gosto de escândalo, mesmo que eu não esteja suposto a pagar imposto, vamos fazer um acordo? Pega o seu anzol, vai ao mar da Galileia, lança o seu anzol. Primeiro peixe que você pegar, você vai abrir a boca desse peixe, vai estar agarrado uma moeda na garganta desse peixe, chamada estáter. Ela vale 4 dracmas. Você vai pagar 2 dos meus impostos e 2 do seu. Só que isso mexe com o ego de Pedro. E Pedro, em outras palavras,
dia falar assim: Senhor Jesus, eu tenho uma companhia de pesca, eu, Tiago, João. Eu vou falar para o Senhor o seguinte: eu estou duro, sem poder pagar os meus impostos, porque eu deixei tudo para te seguir. Só que é o seguinte, Senhor Jesus, estou estudando contigo e já vi que o Senhor manja pra caramba de teologia. O Senhor já me deixou sobressaltado com seus ensinos. Mas, em termos de pesca, o Senhor não entende nada. O Senhor é um 0 vezes 0 à esquerda no que se refere a pesca. Eu sou profissional na profissão de pescador. O senhor sabe que oração que o senhor está mandando eu ir para o mar da Galileia com um anzolzinho? Ficar lá. Ainda acreditar que eu vou pegar um peixe. Te traz uma moeda na garganta para pagar o meu imposto e o teu, senhor. Dá licença, minha companhia não pesca de anzol já faz anos. Nosso negócio é tarrafa. Nosso negócio é rede. Então me dá licença, Senhor Jesus. E essa hora do dia a gente está acostumado a ir na beira do mar pescar, não. Geralmente existe uma lua apropriada que atrai os cardumes de peixe e a gente sai de madrugada para pescar porque sabe que vai pegar peixe. Mas olha, deve ser meio-dia agora, Senhor Jesus. Você imagina eu lá na beira da praia com um anzolzinho, acreditando que eu vou pegar um peixe que tem uma moeda para pagar os meus impostos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: milagre não se explica. Hoje é um domingo comum como qualquer outro que você já veio aqui, e talvez seja o dia do seu milagre. Eu vou repetir: essa manhã pode ser o dia do seu milagre. Só que para você desfrutar do seu milagre, você vai ter que fazer como Pedro. Pedro olhou para a sua credencial de pescador e disse assim para a credencial dele: disse, ô credencial, uma vez eu confiei em ti, confiei no meu profissionalismo, na minha competência, na minha capacidade, trabalhei a noite toda e não peguei um peixe sequer. Tu me deixou na mão. Mas mesmo que eu não entenda que o mestre está falando comigo, porque é exatamente o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Então me dá licença, credencial, fica por aqui, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Em outras palavras, Jesus queria dizer para Pedro assim: Pedro, eu podia fazer um milagre contigo com a sua rede. Eu podia fazer um milagre contigo com a sua tarrafa, que são instrumentos de pesca mais atualizados do que o anzol. Mas eu não vou fazer nem com a sua rede e nem com a sua tarrafa. Eu quero fazer com o seu anzol para lembrar você como tudo havia começado antes da sua companhia de pesca. Antes de você pescar com tarrafa, antes de você pescar com rede, pegar volumes grandes de peixe, você ia para a beira do mar no início com seu anzol, com uma iscazinha, uma minhocazinha na ponta do seu anzol, e ficava lá, era peixe por peixe que você pegava. E eu quero trazer à sua memória como tudo começou. E essa manhã Deus quer fazer milagre aqui entre nós. Eu vou repetir essa frase: Deus quer fazer milagre aqui entre nós. Mas para Deus fazer milagre aqui entre nós,
você vai ter que abrir mão da sua credencial, que é a sua competência, que é a sua capacidade, que é a sua intelectualidade, que é a sua formação teológica elevada. Você vai ter que abrir mão do seu status, da sua vaidade, você vai ter que abrir mão das suas conveniências, dos seus caprichos, e você vai ter que ir lá no seu guardado antigo, procurar o velho anzol, procurar quando você não era ninguém, não tinha companhia de casa, não tinha companhia de construção, quando você era um 0 vezes 0 à esquerda, falido, arrasado na lona, era peixe por peixe com o velho anzol, e Deus te deu graça, e hoje você está aqui abençoado, e essa noite Jesus quer que você pegue o velho anzol. Quando você era mais simples com o velho anzol, você era um chorão na casa de Deus. Quando você era mais simples com o velho anzol, você não podia ouvir uma mensagem que as lágrimas já estavam aqui e você já estava com a boca aberta, soltando brado de glória a Deus. Agora você está confiando nesse carro que você tem, nessa casa que você tem, no status que você tem, e você chega aqui protocolado na casa de Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, e fica todo o tempo só aí analisando o culto sem adorar. Mas nessa manhã, pega o teu velho anzol, porque haverá milagre. Quem acredita, levanta a mão e solta o brado de Deus. Aleluia. E para terminar, irmãos, Pedro vai. Você sabe que aquelas casas, igual aqui, tem o Eric, que a gente vai empurrando coisa que a gente não usa mais lá. Aquelas casinhas que ficam lá no fundo, você vai guardando as coisas velhas lá. Jesus, vai lá, Pedro. Vai lá. Procura o velho anzol. Procura o velho anzol. E Pedro foi lá. O Eric falou: ai meu Deus, onde está o meu velho anzol? Onde está o meu anzol? Serve a rede não, Senhor Jesus? Não, a rede não. Serve a tarrafa não? Não, tarrafa não. Quero fazer milagre. O velho anzol. Meu Deus, onde está o velho anzol? Até que ele acha o velho anzol e pega uma cavadeira, cava o chão, pega uma minhoca. Oh, mas tem tanto produto novo no mercado para se pescar. Mas Jesus quer o velho anzol, que é a velha minhoca. E bota a minhoca e vem ele com o anzol nas costas. Pá, pá, pá. Mas para passar do portão tinha que passar na sala. Quando ele chega na sala, quem encontra? Tiago e João. E aí, Pedrão? O que você vai fazer? Você está com seu anzol nas costas? Estou indo no Mar da Galileia. Fazer o que no Mar da Galileia? Eu vou pescar. Mas Pedro, você está biruta, está louco? Pescar? Nós somos pescadores, rapaz. Os frisos aí estão cheios de peixe congelado. Você quer comer peixe? Fala o peixe que você quer, que eu vou lá escolher um peixe para a gente fazer. Não, rapaz, você não está entendendo. Eu vou no Mar da Galileia pegar um peixe atípico, que tem uma moeda na garganta dele, que vai pagar o meu imposto e o imposto de Jesus. Como Tiago e João estavam no monte, bateu no ombro desse, ó, vai nessa tua força. Deus é contigo, vai te dar vitória nessa hora. Estavam na mesma visão, na mesma dimensão, compreenderam. Só que aí Pedro desce a escada e abre o portão. Quando ele abre o portão, quem chega? Tomé. E aí, Pedrão? Cheguei na tua casa, tu tá saindo, rapaz? Que negócio é esse? E esse anzol? Que anzol é esse que penduraram nas costas? Rapaz, eu tô indo no Mar da Galileia. Fazer o quê? Vou pescar. Ah, rapaz, eu sei que teu freezer lá tá cheio de peixe. Você vai fazer o...
O Tomé é um peixe que eu vou pescar especial. Ele tem uma dracma agarrada na garganta, que vale 4, ou seja, ele é um starter, que vale 4 dracmas, 2 para não pagar o meu imposto, 2 para pagar o imposto de Jesus. Tomé fala, caraca, numa linguagem carioca, né? Tomé fala, que isso? Depois que você subiu o monte com Tiago, João e Jesus, você voltou menino. Você está acreditando mesmo que você vai lá para o mar? Vai levantar os seus olhos, vai pescar um peixe que tem uma moeda agarrada na garganta para pagar os seus impostos? Você está biruta, Pedro, você está doido. E aí tem um ditado do mundo que diz assim, diga com quem tu andas, e eu digo quem tu és. É isso. Você tem que excluir da sua vida gente como Tomé. Você está aqui esperando o milagre da parte de Deus e o racional, o intelectual. Não é que é proibido ser intelectual e racional, mas às vezes a lógica atrapalha. Você está entendendo? E aí o racional começa a dizer, rapaz, você acredita nisso? E vai botando minhoca na sua cabeça, e mensagem negativa, palavra negativa, você está entendendo? E a tua imagem vai descendo, a tua autoestima, a tua senso de valorização. Você vem na igreja e vem numa perspectiva humana, sem acreditar que você pode sair daqui mudado, alterado. Você está entendendo? Por causa do Tomé que você está andando com ele. Troca Tomé por Tiago e João, você está entendendo? Que vão te ajudar, que vão fazer você acreditar no seu milagre. Solta aí um brado de glória a Deus, já para contrariar os Tomés. Estou terminando já, pastor. Aleluia. Aí Pedro atravessa, sai por Tomé e vai embora. Chega lá no mar, joga o anzol. Você sabe, você está esperando algo de Deus, é natural. A sua natureza humana florar. Você está esperando algo da parte de Deus? Aquela voz macabra do inferno, horripilante, fica sussurrando na sua consciência. E Pedro está lá. E a voz dizendo, o que você está fazendo aí, cara? Você já leu alguma história de alguém que veio aqui com um anzol? Jogou um anzol, pescou um peixe com dinheiro para pagar imposto? Isso não tem nada escrito a respeito disso. Como é que você está aí, rapaz? Vai embora daí, deve ser tolo. E Pedro falou, não, eu vou ficar. Eu acredito. Eu acredito. Só que para terminar, quando Jesus disse, pega o teu anzol, vai ao mar da Galileia e lança o primeiro peixe que você pegar, você vai achar um starter que vale 4 dracmas para pagar o meu e o seu imposto. Quando Jesus disse isso para ele, o pai estava sentado no trono, né? Quando Jesus está falando com Pedro, o pai está sentado no trono. Quando Jesus acaba de falar, o pai levanta do trono e vem ao parapeito da eternidade e fica olhando para Pedro. Diz para si mesmo, se o Pedro atender a ordem que o meu filho está dando a ele, de ir ao mar e lançar o anzol dele, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que trazer à existência o que não existe como se já existisse. O pai diz assim, porque o meu filho é o verbo, o meu filho é a palavra, e a palavra dele não volta vazia, faz aquilo que lhe apraz. Tão certo como hoje é domingo, eu prometo a vocês que haverá milagre nessa manhã, não fundamentado na minha palavra, mas na palavra que não volta vazia, que faz aquilo que lhe apraz. Só quem recebe levanta as duas mãos e salta o menor brado de novo. Aleluia! E quando Pedro joga o anzol, aí eu vou parafrasear,
fazer aqui uma ilustração que talvez você vai para a Bíblia e vai ler. E você vai falar assim: eu procurei aquilo que o pastor falou e não achei na Bíblia. E vai pensar que eu sou herético. Não, eu estou já falando que é uma ilustração, só para facilitar a assimilação do que eu vou dizer. Ele está aqui. Aí o pai já veio aqui e já falou: eu tenho que fazer algo, porque está empenhada a palavra do meu filho. Aí o que Deus faz? Vem um cardume de peixe aqui desse lado. E os cardumes, você sabe que os peixes andam tudo juntinho, né? Aí o pai olha para um pintadinho, um peixinho pintado. Fala assim: ei, você, sai do meio do carro. O peixinho, eu estou parafraseando, ilustrando. O peixinho, eu? Se eu sair do meio do cardume, eu vou me perder nesse marzão. E o pai diz: meu filho, sai, estou mandando você sair. Bom, o senhor está mandando. Aí o peixinho sai do meio do cardume e começa devagar, sem saber para onde vai, porque o cardume está indo para o outro lado. Nessas alturas, vem uma embarcação de marinheiros aqui desse lado. Aí o pai fala assim: vou assoprar um vento desse navio, não vou matar os marinheiros nem virar o barco. Eu só quero uma bolsa de moeda. Eu vou sacudir esse barco para essa bolsa de moeda subir, e para cair alguma moeda no mar. Daqui a pouco a bolsa lá e as moedas caem. Aí Deus dirige o peixinho. O peixinho daqui a pouco: que é isso? O negócio agarrado na garganta. Isso não é comida. Nunca engoli um negócio igual a esse. Você sabe que o peixe já olhou no aquário? Quando ele está para morrer, ele vira para cá, os olhos ficam brancos. E esse peixinho certamente ficou: vira para lá, vira para cá. Vou morrer esse negócio, entalado na garganta, vou morrer. Aí, nessas alturas, Deus dirige o peixinho para o anzol do Pedro. Aí Pedro, daqui a pouco, pesca o peixe. O peixinho imaginou quando está no anzol do Pedro: todos que foram pegos antes de mim aqui viraram muqueca, ou morrer assado no forno. Uma linguagem do carioca, eu sou a bola da vez. Pedro levanta o peixinho, para a surpresa do peixinho, Pedro abre a boca do peixinho carinhosamente, tira a moeda da garganta do peixe e solta ele de novo na água. Sabe o que Deus me ensinou? E que eu disse para você: descubra o tesouro que há dentro de você. Sabe o que Deus me ensinou? Que existem algumas coisas que estão nos entalando, estão nos deixando engasgados. Existe alguma afronta, algum confronto. Existe alguém te humilhando, tratando você com desdém, com descaso, de maneira que você está entalado, não consegue falar, só a lágrima desce aqui. E o diabo, nesse processo que você está vivendo de adversidade, o diabo falou: vou te matar, vou acabar com você, vou jogar você na lona, vou fazer você urrar, e dessa você não sai mais. Só que ele não sabe que esse negócio que está te entalando, o que estava entalando o peixe, era a solução do problema de Pedro e a solução do problema de Jesus. E o que Deus mandou eu dizer para você, que isso que aparentemente simboliza a sua derrota, não é a sua derrota. Deus só está permitindo você passar pelo que você está passando,
porque isso é um tesouro que Deus estruturou dentro de você, que vai servir para ajudar a fé de muita gente que vai ouvir o teu testemunho a partir desta manhã. Eu quero dizer para você que o anzol de Deus já te pescou. Diga para alguém que está ao teu lado: o anzol de Deus já te pescou. E essa manhã, Deus carinhosamente te pescou.